E aí, sétimo ano, preparado para estudar o PET número 4 comigo? Se liga na minha dica! Let's go! Hello everyone! How are you? Como vocês estão? Tudo bem? I hope yes, espero que sim. Então, uma boa noite alegre para todos vocês. Venham comigo no Se Liga na Minha Dica para estudarmos mais um PET. Yes, PET number 4. PET número 4. Sim, semana passada estive sumidinha. I'm so sorry, né? Não pude gravar os vídeos, mas conforme eu tenho feito nas últimas semanas, esse vídeo contém 2 weeks, 2 semanas, né? Week number 1 and the week number 2, a semana número 1 e a semana número 2. Então, nesse PET número 4, que é mais uma apostila, né? Porque o PET é uma apostila, é mais uma apostila que a gente se inicia. Então, sempre que a gente falar de apostila, é o PET, porque tem exercícios, tem todas as matérias, tem o que está sendo estudado agora, e não é o livro didático de vocês, tá bom? Então venham comigo e se liga na minha dica. A semana número 1, pessoal, ela vai tratar de um texto, o qual vocês têm que responder algumas coisas sobre esse texto. Vamos lá? Então, aqui fala para vocês assim o título. You don't have to know everything right now. Repeat. You don't have to know everything right now. E foi muito legal que aqui, para enfatizar, ele pôs as palavras separadamente. Vocês estão vendo aqui que ele colocou as palavrinhas separadamente para fazer o quê? Para enfatizar, né, o texto, para enfatizar o sentido, a situação, a questão. Aqui tá vendo que cada balãozinho é como se fosse uma pergunta para essa pessoa aqui tá, né, no centro das atenções, né? A imagem conta muito. Eu já falei um pouco do que essa imagem quer dizer para vocês. Olha, isso que eu já falei já ajuda vocês a pensarem, mas analisa essa figura com mais atenção, com mais observação, tá? Porque ela te traz muita coisa, ela vai te ajudar a entender do que se trata. Então, sempre que tiver uma imagem, não deixe de analisar, não deixe de olhar os símbolos aqui, né? As palavrinhas que vocês conheçam, ok? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, novamente repetiu, porque é o título, né? É uma das coisas importantes para você saber. You don't have to know everything right now. Eu vou traduzir só o que for realmente importante, porque vocês têm que criar o hábito de tradução, e ao criar esse hábito de tradução, conferir, tá? Fazer com o dicionário e conferir com o tradutor. Não use somente o tradutor. O tradutor não traduz tudo corretamente, ele é só para conferência, tá bom? Tendo dúvidas, procure a mim, que sou professora, né? Que estou fazendo esse vídeo, ou procure outro professor. Estamos abertos a ajudar vocês. Combinados? Procure nesse texto, primeiramente, as palavras cognatas. Lembrando, palavras cognatas ou palavras transparentes são aquelas que se parecem com português e têm o mesmo significado. Procure também aquelas palavras que já são conhecidas por vocês. Ou essa palavra já vem em algum lugar, essa palavra eu já conheço de algum lugar. Então, tudo isso pode e vai ajudar muito todos vocês, ok? Eu, por minha conta, já acrescentei um pouco mais de vocabulário, que são palavras que vão ajudar vocês a entender esse texto, que vão ajudar vocês a aprenderem um pouco mais de língua inglesa. Vou tentar ler devagar, tá? Prestem atenção na pronúncia, prestem atenção na minha leitura. O inglês, ele é importante em todas, né, em todos os aspectos, em todas as suas formas. Listening, speaking, reading, writing. Então, seja escrever, ler, ouvir, tudo é muito importante, ok? Então, vamos lá. It's okay to be ignorant of some matters. Or matters, okay? Even the experts in their fields do lack some kind of information. Time is the only thing that you possess, né? Possess. Give time, some time to unveil the necessary things at the right time. If you rush to know everything, you won't be able to learn anything. Have patience and be selective. Start with just one thing. Get comfortable with it, then speed up your pace. Master that one thing, get expertise in that one thing.
Once you get expertise in one thing, you invent your own mechanism for expertise. Then apply that mechanism to learn other things. Vocês viram que aqui repetiu muito a palavra expertise? Expertise é uma coisa que é fácil para você. Uma coisa que é do seu conhecimento, uma coisa que faz parte das suas habilidades. Então, se eu sei o que é expertise, eu vou saber traduzi-la em todas as frases, porque ela repetiu demais. Teve uma outra frase também que repetiu várias vezes, one thing, one thing, one thing, tá? Se eu sei o que é one thing, eu vou saber em todas as frases. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não dou conta. Mas às vezes uma frase que você traduzir te ajuda em várias outras. Então, tenham essa atenção, tenham esse cuidado. Ok? Tem várias palavras, tá, gente? Cognatas, ignorant, expert, tem mais information, possess, tá? Que mais? Necessary, tá vendo? É um tanto de palavra cognata, só de olhar, parece isso, olha, é isso. Então, vai ajudar muito vocês a entenderem, tá bom? Lembrando, ó, it quer dizer it is, mas aqui eu não vou traduzir como ele é, vou traduzir apenas como é. Muitas vezes o it vai ser usado, mas nem sempre será traduzido, tá? Porque aqui não tem necessidade de colocar ela é, ele está, ela está, tá? Por isso que ele é chamado de pronome neutro, tá? Por que ele é chamado de pronome neutro? Porque ele é usado no feminino e masculino, para coisas, objetos e animais no singular, e porque às vezes ele será usado, mas não será traduzido, não é necessário, tá? Aqui, gente, a palavra de vocabulário tá aqui, ó, a apostila trouxe. All the right time, no momento certo, no momento adequado. Do lack, que é carecer, faltar, perder, não ter, entendeu? Aí eu coloquei adicional matters, que é assuntos, matérias, coisas, conhecimentos, tá? Will not. Will é uma palavra que transforma as palavras a seguir, ou seja, os verbos a seguir para o futuro. Então, se tem o will mais not, quer dizer que é negativa. E a forma reduzida, que é a forma abreviada, é o won't. Então, no caso aqui, apareceu o will, né? Won't quer dizer, desculpa, nessa frase aqui, ó. You won't be able. Você não será, porque o verbo to be, né? Ser. No futuro, será. Ok? Então, toda vez que tiver o will na frase, vai transformar o verbo que vem depois para o futuro. Como aqui é no futuro, mas negando, então quer dizer que não será, tá? Unveil é desvendar, revelar, né? Algo vai ser descoberto, tá? Rush, apressar, pode ser invadir também. Eu coloquei outra forma de negativa, é a forma do presente, é o do mais not, que é o don't, aparece aqui em cima no título. Eu uso don't quando o sujeito é eu, você, nós ou eles, e somente no presente quando forem verbos que não sejam verbo to be. Porque o verbo to be trabalha sozinho, are not, is not, am not. Mas os outros verbos não trabalham sozinho. Não existe work not, love not, ok? Eat not, drink not. Você vai usar um auxiliar, uma ajuda, uma palavrinha que vai fazer a negativa pelo verbo. E no presente, essa palavrinha é o do, quando o sujeito não for a terceira pessoa do singular. Então, por isso que aqui don't se refere a do not. Então, aqui, ó, don't have, não tem, ok? Não possui. Ok? A palavrinha then significa então, ok? A palavrinha get, o verbo get, pessoal, ele serve para ser usado em vários contextos, tá? A palavra get, ela vai ter várias traduções. Use a que melhor se adapta. Pode ser ficar, seja, ter, pegue. Nossa, ela pode ser significar demais. Ela se adapta a vários contextos, a vários sentidos. Então, por isso que ao traduzir essa palavra, tenha cuidado. Olha primeiro o que a frase está precisando, olha o sentido dessa frase, para depois você colocar o sentido desse verbo. Porque ele pode ter muitos significados, ele é um verbo adaptável, ele faz função de vários sentidos, tá? A palavra have é ter ou possuir. Como não tem sujeito antes dela, então aqui eu vou estar falando tenha, tá? Estou te dando uma ordem, uma sugestão, é o imperativo. Vocês aprenderam imperativo no português, né? Aquele tempo verbal, né, que dá ordem, sugestões e etc, tá? A palavrinha if, ela denomina condição. Se, no caso aqui, se você,
tá? Então, aqui são algumas coisas que eu queria explicar para ajudar vocês, tá? A descobrirem o sentido do texto. Combinados? Tá? Vamos agora para as perguntas, tá? Para as questions about the text, para as perguntas sobre o texto, tá? Question number 1. De acordo com o texto, o que está ok? Por quê? Então, vai lá, procure a palavrinha ok para você encontrar a resposta do número 1. O porquê aqui vai estar lá no texto, mas também depende do seu entendimento. Combinado? Number 2. O que acontece quando fazemos as coisas apressadamente? Lá tem uma palavra que indica rapidez, que indica pressa. Procure por essa palavra. Achando essa palavra, você vai encontrar, né? Você encontrará essa resposta, tá bom? Number 3. De acordo com o texto, como devemos agir para as coisas darem certo ao serem feitas? Procure o quê? Palavra coisas, procure a palavra certo. As palavras-chave vão te ajudar a encontrar as respostas, tá? Number 4. Como podemos adquirir experiência para fazer as coisas? Lá deu dica. Normalmente essa dica vai fazer parte da conclusão desse texto, então possivelmente você vai encontrar no segundo parágrafo. Traduz o texto primeiro, tenta entender o texto primeiro, depois você vai fazer as perguntas e vai conseguir fazer tudo bem direitinho, tá bom? Number 5. A ilustração complementa o texto escrito de que forma? Por isso que eu falei que é importante olhar o texto, a figura, desculpe, a figura, melhor dizendo. O desenho ajuda a explicar, né? Sempre que eu peço para vocês observarem, sempre que eu peço para vocês olharem, é porque quer dizer que isso complementa, ajuda, né? Tem relação, faz sentido? Pense nas minhas explicações, pense na tradução do texto, pense na nossa primeira análise, né? Tudo isso vai ajudar você a responder essa pergunta, tá? Number 6. O número 6 é bom que já te deu algumas opções, então vai facilitar, tá? Quando o autor do texto afirma que você não tem que saber tudo agora mesmo, então, se ele afirma, está dizendo que sim, que é isso que acontece. Significa que, então você vai marcar uma, tá? Você vai marcar aqui o que significa, o que quer dizer, tá bom? Então, aqui finaliza a primeira semana, tá? Fica ligado aí que a gente já volta com a semana número 2. Aguarda um minutinho. Hello again! How are you? Isso, estamos aqui de novo, pessoal. Como vocês estão? Semana number 2, week number 2, número 2, isso mesmo. Estão animados? Oh, yes! Vamos lá. Aqui tá falando de uma coisa bem legal. Eu, pelo menos, adoro emoticons, né? Emotions, emoji, enfim, né? Cada um fala de um jeito aí, tá? Mas os emoticons são isso aqui, são essas carinhas, essas faces. Aí tem ela, chorando, triste, com raiva, bravo, com fome. Tem de vários jeitos, né? Você usa no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Você usa em vários lugares, porque ela é um desenho, né? Uma particularidade de coisas da internet, tá? Então, você sempre vai usar esse tipo de coisa em quê? Plataformas da internet, ou coisas que são online, ok? Então, aqui tem várias faces, né? Tem aqui, ó, a pessoa aqui meio assim se achando, pensando, happy, né, fazendo cara de bobinho aqui, meio confuso, tá? E assim por diante. Tem várias carinhas aí, tá? Depois uma outra aula a gente faz um exercício só sobre emotion, ok? Aí aqui tem o título, ó, The Emotions, né? The Emotions, tá? Emotions are temporary. Temporary vem de tempo, temporário, ok? Vocês aprenderam o verbo to be, ser ou estar, então aqui plural, as emoções o quê? São temporárias. Por quê? Porque elas não estão temporárias. Mesmo a gente sabendo que a frase pode ser ou estar, eu sempre vou olhar qual é o sentido que fica melhor. Então, ó, emotions are temporary. Emotions, palavra cognata, emoções. Are é o verbo to be, ser, estar. Como que é plural, são ou estão. Temporary vem de tempo, temporário, então são temporárias, tá? Porque é o melhor sentido aqui, o verbo to be com sentido de ser. Novamente repetir o título, né? The emotions. Aqui, ó. Being humans, we are born with emotions. We express and understand emotions in almost every situation. Of course, while involving, we have managed to hide some and show some. Some
have gone the extra mile by practicing to express false emotions. Whether real or fake, one thing is for sure, that emotions are temporary. They get surfaced for a reason, and when the reason has elapsed, so do the emotions. É um texto pequeno, é um texto simples, bem fácil, ó. Semana número 2 tá tranquilíssimo, tá? O vocabulário da apostila só trouxe some have gone the extra mile. Alguns foram além. Esse aqui é uma expressão, tá? Esse aqui é uma forma de dizer algo, tá? Então, aqui que significa todas essas palavras, alguns foram além. Então, já ajudou vocês. Whether real or fake, seja real ou falso. Então, também, todo esse conjunto de palavras significa isso, seja real ou falso. Outras coisas. Been é o verbo to be no gerúndio. Só que aqui não vai ser usado como verbo. Tá falando dos seres humanos, tá? Lembrando também, tá? Que o verbo to be mais a palavra born significa nascer. Como aqui tá no presente, então nós nascemos. Então sempre que aparecer a palavra, o verbo to be, presente ou passado, mas a palavrinha born vai ter a ver com nascer. A conjugação vai depender se está no presente ou no passado. Você vai ver se está no presente ou no passado pelo verbo to be, tá? Aqui, pessoal, uma coisa é o contrário da outra. Ó. Hide é esconder. Tanto é que pique-esconde é hide and seek, né? Porque você esconde e procura. Hide de esconder, seek de procurar, né? Encontrar. Show, mostrar. Então, aqui tá falando de esconder e mostrar alguma coisa. Esse tempo verbal aqui, ó, have gone, vocês não aprenderam ainda, tá? Então, have gone, tá? Ele tem a ver com present perfect. Então, é o verbo have mais o verbo go no particípio, tá? Mas não atrapalha. O by normalmente vai mostrar que foi feito, tem a ver com alguma coisa, mas aqui no caso já está mostrando um pouco da tradução, então já ajuda vocês também, ok? Deixe-me ver se tem mais alguma coisa muito importante. As outras coisas que eu não falei, eu vou deixar para vocês, falarem. Apareceu novamente aqui, ó, o present perfect, tá? O has mais o verbo no particípio. A diferença é que aqui have é o verbo sem ser na terceira pessoa do singular. O has, eu uso ele quando for terceira pessoa do singular. Então, the reason, a razão, tá? E aqui é o verbo, no particípio é o verbo regular. E aqui é o verbo irregular, tá? Então, usem o dicionário, usem o tradutor só para conferência. E qualquer coisa, me chamem, ok? Então, vamos lá. Number 1. De acordo com o texto, por que nascemos com emoções? O texto é pequenininho, eu já falei onde fala da questão de nascimento, então vocês vão procurar a resposta agora. Por que será que a gente nasce com emoção? Tá? Quando usamos as emoções? Isso aí, sem o texto, a gente consegue responder, tá? Mas o texto explica melhor. Então, com a ajuda do texto, do seu conhecimento, responde o número 2. Durante o processo de desenvolvimento, o que aprendemos sobre as emoções? Ao passo que a vida passa, à medida que o tempo passa, você vai vendo como usar as suas emoções, o que são as emoções, como elas interferem na sua vida, tá? Sobre as emoções, o que podemos afirmar com certeza? A palavra com certeza apareceu lá, of course. Então, se você encontrar essa palavra-chave lá, ela vai ter essa explicação para vocês, tá bom? Das mídias listadas abaixo, qual é a inadequada? Ou seja, qual que eu não vou poder usar os emojis, os emoticons, tá? Aqui tem várias opções, e só pela minha explicação no início da aula, você vai saber qual que não pode ser, tá? Number 6. Complete as lacunas, ou seja, os espaços, essas linhas aqui, das frases com as palavras disponíveis no quadro, Emojis, funny, funny é engraçado, always, always é sempre, mídias, mídias mesmo, emotions, emotions, que são as emoções. Lembrando, emoji é o bonequinho, é a carinha. Emotions são os sentimentos, as suas sensações, tá? Instagram, o aplicativo. Então, cada frase vai precisar de uma delas. Você vai olhar qual que combina mais com qual e finalizar essas frases usando essas palavrinhas aqui. Combinado? Tá vendo que fácil que era o exercício dessa semana? Espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante, ó. See you next week. Da semana que vem.
Kisses, bye bye. E se liga na minha dica. Students, all the best for you. Have a good week and se liga na minha dica. Kisses, bye bye.